Na hora que você começou a apresentar, paralisou tudo aqui para mim. Foi, minha tela fechou, eu saí da live, aí entrei de novo, fechou de novo, aí acho que agora estabilizou. Agora vai, Agora vai. Muito bom. Então Então, vai, fica me apresentando, né? Então, eu trabalhei muitos anos na área corporativa, né? Mais de 13 anos em indústria, empresa familiar, trabalhando nas áreas de RH, negócio, comercial. E quando eu tive a minha segunda filha, a Ana Laura, que agora no meio do ano completa 3 anos, eu decidi empreender. Então, eu decidi que aquela vida de CLT que eu tinha desde 15 anos de idade já não fazia mais sentido para mim. Eu queria ter mais flexibilidade de agenda. Eu estava vivendo um automático tão grande, sabe aquele ser feliz só final de semana? Uhum. E aí a minha fuga era todo final de semana ir para barzinho. Todo final de semana sair com a galera. Porque era a minha fuga, era meu momento de respiro. E aí eu percebi que eu não estava comandando a minha vida. Eu percebi que eu estava indo para um buraco e que se eu continuasse daquele jeito, eu nem sei, né? Eu só iria dali para pior. Então eu decidi que eu ia empreender, mesmo sem saber nada de empreendedorismo. Né? Eu sabia muito, eu sabia muito de negócios para outras empresas, mas quando eu falei para o meu negócio, eu não sabia nem por que eu queria empreender. Sabe? Eu já tinha perdido até o que eu gosto de fazer, para onde que eu quero ir. E aí tomei a decisão, falei, vou pedir demissão. Aí fiz uma proposta para a empresa que eu trabalhava, eles aceitaram, então foram meus primeiros clientes. E dali eu comecei a minha jornada empreendedora. Então, hoje eu tenho uma comunidade para empreendedores, para ensinar os empreendedores a faturar 15 mil, pelo menos, e ter um negócio estruturado. Então, eu peguei tudo aquilo que foi confuso, altos e baixos, questão emocional, questão técnica, e transformei numa mentoria, numa comunidade, para que os empreendedores não precisem parar, desistir, sofrer, continuar sobrecarregados sozinhos. E eu trabalho também com empresários para que eles escalem o negócio. Né? Então, chegou com a agenda cheia, não sabe mais o que fazer, bora escalar, bora expandir. Então, dando um resumo aí profissional, além disso, eu tenho as minhas 2 filhas, a Laura, que vai fazer 3 anos, né? E a Helena, que fez 6 anos. E moro aqui em Fortaleza, hoje, Brasil. Né? Sou de Petrópolis, mas faz um mesinho que a gente se mudou para Fortaleza, porque até isso o empreendedorismo me proporcionou, essa liberdade geográfica, né? De poder trabalhar de onde eu quiser. E é isso. Estou aqui hoje para a gente poder trocar muito, né? Se faz sentido para você que está aqui, manda essa live para mais alguém. Bora bater um papo bem gostoso sobre mentalidade, que é um assunto meio difícil às vezes de, né? Mentalidade, mas o que exatamente a gente... Então, obrigada, Gelli, pelos convites. Nada, eu que agradeço você por ter aceitado. A gente vai dividir essa live. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a mentalidade, né? Porque tudo começa quando a gente dá esse clique na nossa mente e a gente quer mudar. Se a gente não quer mudar, nada muda na nossa vida. Então, tudo começa dentro de nós. Tudo começou na sua vida aí, pelo que você contou, através de uma insatisfação e algo que você viu que não queria aquilo para você e que você queria ir além, né? Então, nós vamos falar sobre um pouquinho sobre isso, nós vamos falar sobre estrutura e organização também, né? Sobre a organização, como é fundamental a gente também ter essa agenda, né? Ter essa organização na nossa vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre venda, sobre crescimento. Então, assim, essa live de hoje, gente, ela promete demais. Envia aí para outras pessoas também, para que elas possam conhecer um pouquinho do trabalho dessa maravilhosa e aprender conosco, porque a gente está aqui para isso, todas crescerem juntas, aumentar o nosso conhecimento. E sempre tem alguma coisa ou outra que a outra sabe, que a gente fala, não tinha pensado dessa maneira? Olha, foi legal isso aí que ela falou. Então, não deixe de participar e interagir aqui com a gente, porque a gente adora isso, né? Sim. A gente adora uma pergunta, a gente adora, assim, alguém que interage. Então, assim, vamos lá. Vamos começar falando, então, sobre a mentalidade. Como uma pessoa, qual é a importância da mentalidade para quem deseja
ser um empreendedor, para quem deseja começar o seu negócio, não sabe por onde começar, como que a mentalidade ela atua nessa parte? A mentalidade, para mim, é o primeiro pilar. Uhum. Tanto que na comunidade é o primeiro pilar que a gente trabalha. Porque se você não tiver uma mentalidade protagonista, de autorresponsabilidade, de liderança pessoal, você não aguenta. Porque, gente, empreender tem seu lado bom, mas é desafiador. Trabalhar na CLT tem seu lado bom, mas é desafiador. Ser concursado tem seu lado bom, mas é desafiador. Ou seja, tudo é dual. Só que o que faz uma pessoa hoje faturar 15 mil para uma pessoa que fatura 2, 3? É a mentalidade. Tem questões técnicas? Sim. Tem questões de competência? Sim. Mas se tiver mentalidade, competência fica mais leve, técnica fica mais leve. Então, a primeira provocação aqui, né, que a gente pode partir disso é: o que é uma mentalidade de sucesso para você? Porque pode ser diferente do que é para mim. Então, a primeira coisa que a gente precisa é sair do genérico e ir para o específico. O que é sucesso para você? E a vida toda, eu não sei se foi assim com você, se foi assim com quem está assistindo, mas a vida toda eu fui ensinada pelos meus pais, pela escola, por onde eu morava, a estudar, trabalhar para alguém. Estudar e seguir ordens. Né? Não questionar, seguir, decorar. Então, por que eu fui para o CLT? Porque eu não fazia ideia que seria possível para mim ter um negócio, que eu teria capacidade, que eu poderia fazer isso. Eu entendi que eu precisava ir para a empresa de alguém. A faculdade te forma para trabalhar para alguém. O curso técnico te forma para trabalhar para alguém. Então, a gente não desenvolve mentalidade. A gente desenvolve o quê? Obediência. A gente desenvolve ter que abaixar a cabeça e seguir conforme a sociedade, conforme as empresas, conforme o patrão, conforme o cliente. Então, por que mentalidade é tão importante? Porque você para de seguir a cartilha que todo mundo disse que você tinha que seguir e começa a definir a sua cartilha. Então, o primeiro ponto da mentalidade é: o que você quer para sua vida? Quais são os seus objetivos? O que faz sentido para você? E quando eu me vi nesse lugar, eu não tinha. Eu não tinha objetivo. Eu não sabia o que eu queria para minha saúde, o que eu queria para minha carreira, o que eu queria para os meus relacionamentos. Eu não sabia, eu tinha uma desconexão com Deus nessa época que nem isso, assim, nem espiritualidade eu tinha. Então, qual que é o primeiro passo para a mentalidade? O que você quer para você? O que você quer para sua vida? Porque uma das primeiras coisas que eu fui entendendo é que a minha vida é responsabilidade minha. Não é culpa do meu chefe, não era culpa de todo mundo, não era culpa do meu marido. Se a minha vida não estava legal, a responsabilidade era minha. Só que eu me sobrecarregava para ter reconhecimento e achava que a culpa era de todo mundo. Então a minha mentalidade nessa época era vítima. Quando eu entendi que a minha vida era responsabilidade minha e eu estava colhendo aquilo que eu tinha plantado nos últimos anos, foi um tapa na minha cara. Foi assim, meu Deus, sou eu que fiz isso tudo, e agora? Então, acho que a gente pode começar por aí. Olha, é fundamental a gente dar esse primeiro passo, né? A gente perceber o que a gente quer. Mas muitas das vezes tem pessoas que estão perdidas, que não sabem por onde começar. Como alinhar o propósito pessoal com a construção de um negócio de sucesso? Porque pode ser confundido muitas vezes, né? Sim, total. Um dos primeiros exercícios que eu fiz, que eu entrei para uma mentoria. Então, assim, todo esse meu processo não foi sozinha. Se tivesse sido sozinha, acho que eu tinha batido muito mais cabeça, tá? Então, eu entrei para uma mentoria. A minha mentora é a Sabrina Bogiani, maravilhosa. E um dos primeiros exercícios que eu fiz foi escrever qual que seria a minha vida ideal. Literalmente, pegar um caderno. Gente, eu não pegava nem num lápis, sei lá, anos, né? Nem tinha caderno. Né? Eu peguei um caderno, um lápis e comecei a escrever.
E aí, a primeira coisa quando eu comecei a escrever foi, nossa, isso é impossível, nossa, isso não dá, ah, isso aí é sonho, para de viajar. E aí ela deu o comando de, cara, para tudo. Se tudo fosse possível, dinheiro não é problema, você tem agora o poder de decidir o que você quiser. E aí eu comecei a escrever minha vida ideal. E aí eu fui percebendo que a minha vida ideal não era nada daquilo do que eu tinha no momento. Então eu parti daí, de como é que você encontra o seu propósito, como é que você encontra o seu objetivo. Não é parando assim e fala, nossa, veio uma luz e agora eu descobri meu propósito. Não é. É quando você toma uma decisão, vive o processo, toma outra decisão, vive o processo, e essas respostas, elas vêm na ação. Então, esse exercício me deu um direcionamento. E aí eu comecei a agir em direção àquele direcionamento. Só que, por exemplo, eu comecei a empreender na área de tecnologia, porque eu achei que era aquilo que fazia sentido. No meio do caminho, eu fui entendendo que eu queria ser professora, eu queria ser psicóloga. Então, a área de tecnologia, legal, mas não é o que vibra. Só que eu precisei passar por esse processo para achar o que vibra. Então, talvez a sua resposta não é a resposta perfeita, não é a resposta ideal, não é a resposta imediata. Só que você precisa começar. E na ação, no movimento, vai vindo a clareza. Pode ser que daqui a um ano eu vou falar para você que o que eu faço hoje não faz sentido. E tá tudo bem mudar de rota. Né? O importante é o quê? É que essa tomada de decisão seja minha. E não porque eu acho que é mais fácil. E não porque eu acho que é o que os outros querem. Então, como que eu alinho isso à carreira? Primeiro, você precisa decidir o que você quer da sua vida. Não tenho essa clareza? Tem ferramentas para te ajudar a fazer isso. Tá? Você pode fazer isso no YouTube, você pode fazer isso lendo livros, você pode fazer isso com uma mentoria, você pode fazer isso numa terapia. A gente tem recursos hoje que nossos pais não tinham. É verdade. Então, assim, acho que o primeiro passo é esse. É você definir um pouco do que você quer, mesmo que não esteja tão claro, e dar os primeiros passos. Né? A gente não pode esperar estar perfeito para querer fazer. Porque nunca vai estar. Não vai estar. Perfeito. Eu achei muito legal você falar isso, que hoje você está fazendo isso, mas pode ser que daqui a um ano tudo mude na nossa vida. E tá tudo bem, tá muito legal. Por quê? Às vezes, nós somos pessoas que vamos mudando todo o tempo. Nós vamos... Olha a mudança que a gente fez aí através da internet, gente, principalmente o povo da nossa idade. Nós passamos por tudo. Passamos por uma mudança na internet, nós conhecemos, nós estamos assim, avançando de uma forma brutal. E tá tudo bem. A gente vai mudando, a gente vai crescendo. Não quero mais fazer isso. Eu quero algo que mexa de outra forma comigo. E tá tudo bem, tá muito legal, né? E você falou também sobre, às vezes, a pessoa pensar em algo que ela quer ser e achar impossível, né? São bloqueios mentais. Quais são os maiores, além desse, os maiores bloqueios mentais que as pessoas enfrentam na hora de fazer uma mudança de rota, por exemplo, uma mudança de carreira, uma mudança de, eu estou trabalhando para uma empresa e eu quero montar a minha empresa. Quais são os bloqueios assim que você acha que são mais comuns e que as pessoas têm que lidar e lutar contra isso? Olha, o primeiro é esse, de não achar que consegue. Eu não sei se eu consigo. E por que a gente acha que não consegue? Porque o nosso cérebro não sabe o caminho. Você nunca fez aquilo. Seu cérebro não sabe como fazer. Então ele bloqueia, ele trava. E outro são as crenças. A gente tem muita crença que a gente carrega que não faz ideia. A maioria é inconsciente. Né? Então, o medo de não conseguir é um que aparece muito. Outro que aparece é medo de julgamento. E às vezes esse medo de julgamento é inconsciente. A pessoa nem sabe que está com medo de julgamento. Então, medo do que os amigos vão falar. E principalmente do que a família vai falar. Medo do que o pai ou a mãe vão falar. Do que o marido vai falar. Do que a esposa vai falar. E por que a gente tem esse medo? Porque a gente quer pertencer. Né? Uma das maiores necessidades do ser humano é pertencimento. E quando eu tô com medo do julgamento, é porque eu tô com medo de não pertencer mais, de não fazer parte daquele grupo de pessoas, amigos, seja o que for.
Então, esse é dos bloqueios que aparece muito. E um também engraçado que aparece, eu tive esse muito forte, é o medo de conseguir. Parece muito oposto, né? Eu tenho medo de não conseguir, mas eu tenho medo de conseguir. E isso vem muito forte, principalmente para as mulheres, mais até do que os homens, o medo de conseguir. Porque e se eu tiver sucesso? Eu vou, eu vou ser diferente de todo mundo? Eu vou ser maior do que o meu marido? Eu vou ganhar mais que ele? E se eu conseguir? As pessoas ainda vão me ver como aquela pessoa? Eu vou ser arrogante? Eu vou ser. É aquela crença de que quem tem empresa é explorador? Quem tem empresa é ignorante, é grosseiro? Então eu vou me tornar essa pessoa rica, grosseira, ignorante? Então, existe muito um medo de conseguir. Existe também o da exposição. Então, quanto mais você age no seu negócio, mais pessoas você se conecta, mais você influencia e agrega na vida dos seus clientes, mais exposição você tem. E aí você tem que estar disposto a lidar com. Pode ter um monte de gente aqui falando, nossa, que bando de asneira que essa menina tá falando. E pode ter um monte de gente falando, nossa, que interessante. E isso vai acontecer, né? As pessoas não pensam igual. E isso também é um medo da exposição, principalmente para a mulher, também é algo que pega muito, né? Então, acho que esses seriam os que eu mais percebo, que eu mais preciso trabalhar. Os bloqueios de rejeição. Eu vou ser rejeitado pelo meu potencial cliente. Então, o maior desafio do empreendedorismo é vendas. Falando de empreendedor, é vendas. Por que hoje você fatura 1.000, 2, 3? Porque você não prospecta. Se você prospectar todos os dias, você vende. É matemática, é consequência. E por que a maioria não prospecta? Porque tem medo da rejeição. Porque está projetando o pai ou a mãe, a ferida de infância, naquele potencial cliente. E aí, quando ele não responde, ele vai achar que eu sou chata, ele vai achar que eu estou incomodando, ele vai achar que eu estou sendo insistente. Então, eu fico com medo de ser rejeitado pelaquela pessoa, eu não prospecto. Vou para fazer o que é gostosinho, que o meu cérebro tem mais competência, habilidade para fazer. Então, eu diria que esses são os maiores bloqueios. E tudo isso não é técnica. Tudo isso é mentalidade. Uau, uau. Eu acho que nós temos como era, a mania ou o costume de ir para o seguro, né? A gente tem medo de arriscar, a gente tem medo de dar aquele passo. Então muita gente conquista clientes e tenta manter aqueles clientes e tem medo de conquistar outros clientes, né? Medo de avançar, medo, tá bom assim, já tenho, já tá dando para agora, ok, né? Existe muito isso também. Muito. E em relação a estruturar bem um negócio, qual que é o primeiro passo que uma pessoa pode dar para deixar esse negócio estruturado? Já dei o primeiro passo, já mudei a mentalidade, já tal. E agora como que eu vou estruturar esse negócio? Legal. Antes de eu trazer isso aqui, queria saber se quem está aqui está fazendo sentido. Está fazendo sentido o que a gente está falando? Né? Tá agregando aí para você? Coloca aqui nos comentários. Se tiver alguma pergunta, também pode colocar. Eu vi que a Evelyn colocou aqui que quer fazer 15 mil. É isso, Evelyn. Bora então. É isso aí. E se alguém quiser entrar na live também, gente, para fazer pergunta, Dani, prepara aí, Dani. Eu sei que você está aí, Dani. Prepara aí, vamos fazer aí, vamos entrar na live, vamos fazer uma pergunta. Entra, faz pergunta, outra pessoa entra, faz pergunta. Ah, delícia. Adorei. Legal. Muito bom. Muito bom. Então, qual que é o primeiro passo para estruturar o negócio? Então, eu falei que primeiro a gente trabalha a mentalidade. Depois a gente precisa entender qual é o seu produto, qual é o seu serviço, o que você vai vender. O primeiro passo para estruturar o negócio é você definir qual é o problema que você resolve na vida do seu cliente. Então, por exemplo, você fez uma faculdade de contabilidade, de direito. Você resolve um monte de coisa na vida do seu cliente. É muito abrangente. Um terapeuta, por exemplo, ele pode trabalhar com
nossa, 300 problemas do cliente. Só que quando a gente vai vender o nosso produto ou o nosso serviço, as pessoas não compram a sua profissão. Não compram que você é terapeuta, que você é contador, que você é advogado, que você é sei lá o quê. Eles compram a solução que você leva na vida deles. E a maioria dos empreendedores não tem clareza do problema que resolve na vida do cliente. Eles podem até ter clareza de um pouco de solução, mas o que o seu cliente vive, qual é o desafio, qual é a necessidade que ele tem. E a primeira coisa que a gente precisa definir é isso. Então, vou trazer um exemplo da comunidade. Qual é o primeiro problema que a comunidade resolve na vida do cliente? Que ele não tem foco e consistência. Então, quando eu me comunico, quando eu falo que eu resolvo o seu problema de foco e consistência, eu já prendo a atenção muito mais rápido do que se eu falar que eu tenho uma comunidade para empreendedores. Ah, eu tenho uma comunidade. Pô, legal, parabéns. Não, eu resolvo o problema de foco e consistência. Quem tem esse problema já se conecta comigo. Então, você precisa definir qual é o problema que o seu negócio resolve na vida do seu cliente. Então, por exemplo, você é um terapeuta. Sei lá, qual é o problema que você vive? Eu resolvo o problema de exaustão, resolvo o problema de sobrecarga, resolvo o problema de ansiedade. Enfim. Débora, quer dizer que se eu falar isso, eu não vou resolver todo o resto? Não, você vai. Só que a sua comunicação vai estar direcionada. A sua estratégia de vendas vai estar direcionada. Então, para a gente estruturar o negócio, primeiro você precisa saber qual é o problema que você quer resolver na vida do seu cliente. Em seguida, quem é seu cliente? Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, você precisa definir quem é seu foco. É um empreendedor, por exemplo? É um empresário? O empreendedor tem um problema completamente diferente do empresário. Uma pessoa física tem um problema completamente diferente de uma pessoa jurídica. Se um advogado trabalha direito do consumidor, é completamente diferente do que de um direito corporativo. Então, você precisa definir o problema e quem tem esse problema. Só a partir daí, você já começa a ter direcionamento sobre o seu negócio. E aí a gente começa a entender qual é o propósito desse negócio. Então, não é sobre o que eu sei, sobre o que eu faço, sobre o que eu estudei. É sobre o que meu cliente precisa que seja resolvido na vida dele. E se eu tenho uma mentalidade desenvolvida, essa parte ela fica muito mais leve e muito mais fácil, porque aí não é sobre mim. Não é mais sobre eu ter as minhas necessidades atendidas. Isso vai ser consequência. É sobre o que eu vou contribuir e resolver na vida daquele cliente. E aí, quando a gente começa a desenvolver o propósito da empresa, começa a nascer a missão, começa a nascer a visão, começa a nascer os valores. E ali começa a nascer negócios com propósito. Por quê? Gente, enquanto o seu negócio não tiver isso, todo desafio que você tiver vai te derrubar. Então, enquanto eu não tinha algo que vibrava no meu coração, prospectar para mim era difícil. Eu procrastinava. Se eu não tivesse dormido bem, eu largava tudo que eu tinha de, não quero mais saber de nada, não quero fazer. As atividades que eu tinha que eram mais complexas, eu procrastinava. Por quê? Porque não vibrava no meu coração aquilo. Então, tudo que era crença, tudo que era incompetência, ficava mais forte. Se você tem um propósito bem definido com aquilo, você vence a crença, você vence a incompetência, você resolve. A mentalidade de solução, ela fica mais forte. Então, o que eu preciso fazer para estruturar? Começar por esses 3 premissas e a partir daí você trabalhar o seu produto, a sua esteira de produto, seu planejamento. Ponto. Ali, o básico para o empreendedor é isso. Se você tiver essa clareza e você tiver planejamento, você já consegue ter uma estrutura de negócio mínima para poder vender, para poder fazer o negócio circular. E aí a gente inclui, junto com isso, o financeiro.
né? Um negócio que não olha para o financeiro base, assim, tô falando do base mesmo, do feijão com arroz, né? Então, por exemplo, o meu faturamento não é meu salário. Então, eu não posso misturar conta PJ com conta física, senão eu quebro o meu negócio. Então, isso a gente trabalha na parte de estrutura. Eu dei uma resumida, né? A gente vai trabalhando um pouco mais profundo, mas sem isso você não tem um negócio. Sem isso, fica muito mais difícil vender. Porque pensa comigo, se eu tenho um propósito bem definido, eu sei o que eu resolvo na vida do meu cliente, eu sei quem ele é, eu sei os medos, as dores, como ele pensa. Cara, a venda fica muito mais leve. Nossa. Alguém tem alguma pergunta aí, gente, sobre essa parte, sobre estruturar negócios, sobre. Você falou sobre planejamento e procrastinação. Eu acho que isso tem muito a ver com a agenda, né? Eu acho que a gente tem uma organização no nosso dia, se a gente já tem tudo programado, você se obriga, né? Você fala, não, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer, tá na minha agenda e eu preciso fazer. Fala um pouquinho sobre essa organização, sobre a agenda, qual é a importância dela no nosso dia a dia, a gente organizar a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional para ter um pouco mais de produtividade. Legal. Eu até comentei que o primeiro problema assim, que mais aparece do empreendedor é vendas. O segundo é agenda. Assim, é vendas e agenda são os dois maiores desafios. Já já vou falar sobre vendas. Ou às vezes os dois juntos. Né? Então, como que eu tenho uma agenda produtiva? Primeiro você precisa ter objetivo. E isso começa lá na mentalidade. Então você precisa saber qual é o objetivo. Qual que é o maior erro que a mulher principalmente comete? Ela lota a agenda para se manter ocupada, mas não necessariamente produtiva. Eu cometia demais isso. Eu lotava a minha agenda de reunião que não fazia sentido. Eu lotava a minha agenda de atividades que, no final das contas, no final do dia, eu estava exausta, porque trabalhei muito, mas eu olhava para a conta bancária e não tinha vendido nada. Eu olhava para o que eu tinha agregado, não tinha agregado nada. Então eu me mantinha muito ocupada, mas não produtiva. E isso é uma questão até de mentalidade, né? Então, o planejamento, ele começa no objetivo. Então, qual é a sua meta de faturamento? Qual é a sua meta de vendas? Qual é a sua meta de lucratividade? Quantas pessoas você quer atingir para essa meta acontecer? Então, por exemplo, se você quer faturar 10 mil e o seu produto, serviço custa 1.000, você precisa de 10 clientes. Então, você precisa começar por aí. Legal, preciso trabalhar com 10 clientes. Para você trabalhar com 10 clientes, quantas pessoas você precisa se relacionar? Quantas pessoas você precisa se conectar? Vamos supor que seja, sei lá, 50 pessoas. Legal. Então, o seu planejamento, ele parte daí. Quais são as estratégias, quais são as ações prioritárias para que eu me conecte com 50 pessoas? Se você não tiver essa clareza de objetivo, a agenda vira uma lista de tarefa. Então eu começo a botar um monte de tarefa que eu preciso fazer, mas não necessariamente são tarefas que te levam ao objetivo de 10 mil. Então, parte do objetivo. Uma coisa que funciona muito, que eu ensino para os alunos também, olha, isso para mim foi uma virada de chave na minha agenda, que a gente que tem eu presa, então assim, sou eu na empresa que eu sou comercial, financeiro, marketing, né? Eu sou a que entrega, que faz tudo. E os empreendedores estão nesse nível ainda, né? Até contratar, subir time e tal. Então, quando você é eu presa, você tende a querer fazer tudo no mesmo dia. Então, no mesmo dia você atende, no mesmo dia você vê financeiro, no mesmo dia você vê comercial. E isso é um dos grandes erros que a gente comete. Então, como que eu organizo a minha agenda e ensino, e isso aumenta a produtividade assim, ó, lá em cima. A segunda-feira é meu dia de planejamento. A segunda-feira é meu dia de administrativo. É o dia que eu vou
preparar a aula, no meu caso. Se você tem produto, é o dia que você vai contar estoque. É o dia que você vai atualizar suas planilhas. É o dia que você vai olhar financeiro. É o dia que você vai criar conteúdo. É o dia que você vai programar os conteúdos. É o dia que você vai analisar seu financeiro, sua lucratividade, vendas, atualizar seus números. A segunda-feira é o dia que eu emito nota fiscal. Então, a segunda é o dia para tudo que for administrativo, organização, análise. Então, dali, se o meu faturamento está mais baixo, eu já sei que eu preciso focar na semana. Se o meu faturamento está dentro do esperado, eu já sei que é só manter. Se eu estou muito longe do meu resultado, eu sei que eu preciso mudar a rota. Quando você faz isso e você gere por números, isso sai um pouco do pessoal. Porque qual que é a tendência do empreendedor? Nossa, não vendi, sou uma merda. Não sei fazer, isso não vai dar certo, é melhor voltar para o CLT. Ai, sabia que não tinha que fazer isso. Ah, todo mundo me falou que era loucura eu sair daquela empresa que eu estava. Começa a vir, né, todas aquelas crenças. Quando você começa a se organizar por números, você começa a perceber que não é sobre você e seu pessoal. É uma estratégia que não deu certo, ou é uma estratégia que não foi executada. Então, quando eu olho isso, eu olho os meus números, por exemplo, eu comentei que tinha que falar com 50 pessoas, mas eu falei com 5. Então, é porque o meu produto é ruim? É porque eu não vou dar certo? Não, é porque eu não segui a estratégia. Então, tá, legal, corrigir isso. Então, a segunda-feira eu digo segunda, né? Mas isso pode ser qualquer dia da sua semana. É que para mim funciona na segunda fazer isso. Uhum. Então, segunda-feira é para isso. Terça, quarta é dia focado em vendas. Então, é quando eu vou marcar as reuniões de vendas. É quando eu vou ficar mais forte na prospecção. É quando eu vou, por exemplo, as minhas lives semanais são terça-feira. Então, é quando eu vou fazer live. É quando eu vou intensificar as ações de vendas. Então, você pode fazer isso segunda, terça, quarta e quinta, ou terça e quarta, depende aí da sua agenda. Quinta e sexta são os meus dias de entrega, os meus dias de atendimento. Então, se eu tenho clientes individuais, eu vou colocando tudo para quinta e sexta. Se eu tenho algum compromisso com os alunos da comunidade, eu vou colocando quinta e sexta. Então, nossa, minha agenda ainda não tá cheia, vai colocando para sexta. Encheu a sexta, aí abre para quinta. Encheu a quinta, começa a fazer grupo, se você é prestação de serviço. Ou, né, se não for esse o caso, tá na hora de pensar em começar a escalar. Tá? Então, essa organização, segunda, planejamento, organização, terça, quarta ou terça, quarta e quinta, vendas. Sexta-feira, entrega. Tá, mas e produto físico? Como é que faz? Né? Produto físico não dá para você só abrir sexta-feira. O salão de beleza não dá para você abrir sexta-feira, por exemplo. Né? Não. Como é que faz nesse caso? Dá para você seguir a mesma lógica, só que você vai talvez organizar em períodos. Então, por exemplo, segunda-feira dá para fazer o administrativo. Ou você faz de manhã e abre a sua loja de tarde. Foca nas partes das vendas à tarde. Ou você vai ter que usar o sábado ou domingo para fazer isso. Terça, quarta e quinta de manhã, você pode focar em vendas, prospecção, né? E tá lá com a sua loja. Pode abrir ela, focar no atendimento ao cliente mais à tarde. Então, o que não pode ter? Não ter dia para venda. Porque qual que é o primeiro prato que a gente deixa cair no planejamento? O de prospecção, o de venda, o de ações para atrair cliente. E não é sobre postar alguma coisa e esperar que o cliente venha. Não é sobre fazer o Reels e esperar que o cliente vai brotar, comprar de você. Isso é passivo. Isso não vai rolar. Então, uma agenda que funciona, ela olha para organização, vendas e entrega. E se você ainda não tem o resultado que você gostaria, se você está faturando 1.000, 2, 3, é porque provavelmente 80% do seu tempo não é vendas. É qualquer outra coisa, mas não é vendas. Enquanto a gente
tem agenda cheia, nosso tempo precisa ser 80% vendas. Depois a gente vai diminuindo, vai dosando. Mas o que mata os negócios? Parar de prospectar, parar de olhar para vendas. Tá fazendo sentido? Nossa, para mim muito. Para mim muito. E vocês? Gente, manda aí, manda aí. Manda aí perguntas, envia essa live para mais pessoas. Respondem aí. O que faz? Você já deu aí algumas pinceladas, mas o que faz assim a pessoa ser realmente boa em vendas? Porque existe uma crença muito limitante nas pessoas, né? Ah, eu não sou boa em vendas, não adianta porque eu não quero vender. Eu não vou vender. E hoje em dia tudo se move através de vendas, né? Hoje em dia eu acho que sempre foi assim, o que passa é que a É gente não verdade. percebia. É verdade. Sempre foi assim, mas a gente nunca percebeu. Tudo se move através de vendas. Como que uma pessoa vai ser boa em venda? Essa pessoa tem esse bloqueio, né? Sim. Primeira coisa para você trabalhar em vendas não é técnico, é crença. Crença, crença e crença. Então, coloca aqui para mim nos comentários quem cresceu ouvindo que vendedor é chato. Quem cresceu ouvindo que vendedor é chato, vendedor incomoda, vendedor é insistente. Gente, eu cresci. Eu cresci com a crença de que você não tem profissão, você vira vendedor. Olha só que absurdo. Total, total. Então a gente já vem com um monte de lixo, sabe? Um monte de lixo que a gente pensa sobre vendas. Então, para você ser um bom vendedor, você precisa primeiro trabalhar as suas crenças sobre vendas. E eu tenho uma aluna na comunidade que ela sabia te dizer todo o passo a passo de vendas. Ela sabia todas as técnicas, ela sabia todas as estratégias. Ela sabia mais que eu, que estava ensinando isso, ela tinha mais conhecimento que eu sobre vendas. Mas ela não conseguia prospectar, ela não conseguia vender. Ela conseguia se fosse de indicação. Então, as pessoas que vinham de indicação, cara, de 10 ela fechava 10. Só que, qual que é o problema de viver de indicação? É que você oscila, né? Então, um outro problema que a gente resolve na comunidade é a oscilação de vendas. Um dia você faz 1.000, no outro você faz 0. Num dia você faz 3.000, no outro você faz 1.500 no mês. Por que oscila? Porque quem vive de indicação, tem mês que tem mês que não tem. Não necessariamente você vai fechar todas, né? Então, é muito perigoso viver de indicação, né? E ela vivia de indicação. E aí, o que a gente teve que trabalhar nela? As crenças. Porque o que impedia ela de prospectar novas pessoas? Então, ela tinha vergonha, não sabia como chegar na pessoa, como abordar. Vou dar um exemplo, né? Como é que surgiu a nossa live aqui? Eu mandei uma mensagem lá para Elielle falando: Oi, tudo bem? Vamos fazer um networking? Verdade. Total. Vamos. E aí, o que você faz? Me conta um pouco sobre você, o que você trabalha. E aí a gente começou a conversar, fez um café. E aí, bora fazer uma live, bora. Gente, isso é se relacionar. Só que os empreendedores têm crença. Nossa, eu vou mandar uma mensagem para ela, ela não vai me responder. Nossa, ela vai pensar que eu tô querendo vender para ela. Nossa, ela vai pensar que eu sou interesseira. E aí, esse bando de crença é o que hoje impede 90% dos empreendedores de ter um resultado de 15 mil ou mais. São as crenças. Então, você quer vender? Primeiro, você precisa trabalhar as suas crenças. Então, bora fazer um exercício aqui rapidinho de crença? Vocês topam? Bora. Bora lá, gente. Né? Quem quiser, coloca aí nos comentários que aí quem quiser pitaco, coloca nos comentários aí que a gente dá pitaco, tá? Lista 5 coisas que você pensa sobre vendas. O que vier à sua cabeça. Não é para racionalizar, é só para listar. 5 coisas que vêm à sua cabeça sobre vendas. Se você quiser falar, Eu?
Meu Deus. A chatice. A chatice é isso. Vendas é treinamento. O que mais que vem na minha cabeça? Insistir, né? Ser insistente, às vezes pode prejudicar. O que mais? Talvez até a crença, não sou boa em vendas, né? O que mais? Não sei. Agora, a última aí, Mas gente. Me ajuda aí, gente. coloquem aqui o que que vocês pensaram sobre Ó, vendas. Pix, oportunidades, conexões, liberdade, vida. Ih, menina, eu não tô vendo os comentários. Não tá, não? Tá saindo pra você, não? Não. O último que tá aqui pra mim, não Ó, sei se é isso. Foi o da Evelyn. Foi o último comentário aqui pra mim. a Carla colocou Pix, oportunidades, conexões, liberdade, vida. Legal. Vamos pegar esse da Carla. Vamos pegar esse aí. E teve mais algum que eu não tô vendo? É sobre isso, não. Tem outros aqui, mas não é sobre isso, não. Alguém pode colocar aí, gente, pra gente pegar mais alguma coisa? Que agora. Tá. Então vamos pegar esse da Carla e vamos pegar o seu. Tá. Tá. Olhando só pelo que pensa, só pelas crenças. Qual dos dois vocês acreditam que vai vender mais? O da Carla? O da Carla. Claro. Por quê? Porque, gente, é contraintuitivo. Se eu penso que eu tô sendo insistente, eu sinto medo da rejeição, eu sinto medo do julgamento, eu sinto que eu vou ser chata, eu não ajo. Ou eu ajo com dor, eu ajo pesado, eu ajo me chicoteando. Eu faço porque eu tenho que fazer, mas não tá gostoso, não tá leve. É. Agora, se eu olho e falo, nossa, vendas é conexão. O ser humano, uma das necessidades básicas do ser humano é se conectar. Nossa, é Pix. Uhul, Pix. O que mais que a Carla colocou? Oportunidades, É conexões, liberdade de vida. liberdade. Gente, olha isso. Quem tem um valor liberdade vai olhar para vendas como? Caraca, liberdade. Vai me gerar liberdade, vai me gerar Pix, vai me gerar conexão. É gostoso, é leve. Então eu sinto empolgação. Eu sinto que eu estou contribuindo. Eu sinto que é gostoso. Eu faço. Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é ressignificar as crenças. Como? Ah, eu tô sendo insistente. Me fala uma pessoa que você vem na sua cabeça que é um bom vendedor. Eu, Pode ser alguém que você conhece ou alguém um que amigo, você, sei lá, um famoso. tá, um amigo meu se chama Diogo. Para mim ele é um vendedor assim, esse cara vende. Legal. O meu amigo também Anderson também, para mim ele vende qualquer coisa. Ele fala para mim, que você colocar na minha mão eu vendo para você. Ele vende. Você acredita que ele é insistente? Olha, acho que não. Ele pega os pontos certos, ele vai no ponto exato, eu acho. Legal. Então, não necessariamente vendas é igual a insistência. Isso. Outro ponto que você trouxe Que eu trouxe. que você falou. Tá, vendedor chato. Tá, vendedor é chato. Beleza, Hum, vamos pegar esse. Esses seus dois amigos são chatos? não, Não. pelo contrário, eu amo estar com eles, vamos aprender com eles. Legal. Então, não necessariamente todo vendedor é chato. Não necessariamente todo vendedor é insistente. O que que ele faz? Como que ele se comporta para você dizer que eles são bons vendedores? Para mim, eu acho que eles vão no ponto exato. Eu acho que ele vai diretamente na dor da pessoa e sem ser. Mas existe também o vendedor que é insistente e acaba sendo chato, né? Existe. Existe. Com certeza. Com certeza. Só que qual é a diferença?
Vamos lá. Você falou, ele vai no ponto certo, ele vai na dor. Só que como é que ele sabe qual é o ponto certo? Como é que ele sabe qual é a dor? Porque ele ouve, porque ele levanta a necessidade, porque é sobre o cliente, não é sobre ele. É porque ele está ouvindo qual é o seu problema, qual é a sua dor, para te ofertar a solução para aquele problema e para aquela dor. E aí a gente tem a técnica para fazer isso. Então, qual a diferença do vendedor chato para o vendedor que não é chato? Que o vendedor que é chato, ele é amador. O vendedor profissional, ele tem processo, ele tem estratégia e ele tem atitude. O vendedor que é chato é a pessoa que só está se preocupando com a meta dela, com o dela, não tá nem aí para o problema que ele vai resolver na vida do cliente, não tá nem aí para o cliente. E por que ele se torna insistente? Porque ele só quer te vender. Porque ele só quer o seu sim. E aí ele fica, e aí, vai comprar? E aí, vai querer? E aí? Por que os seus amigos são diferentes? Que eles não estão, e aí, vai comprar? E aí, vai vender? Eles querem saber qual é o seu problema e como é que eles resolvem isso. Uhum. Percebem a diferença? Tá fazendo sentido? Muito. Ó, a Geiciane Campos colocou aí: liberdade, oportunidade, Pix, conexões, gerar transformação. E a Olha Carla só. ficou embaixo: vendas é igual a constância. Isso. Ai, obrigada, porque não tá aparecendo comentário nenhum pra Eu vou mim. ler. Não sei o que esse trem aqui resolveu. Mas o que eu quis trazer aqui com esse exercício rapidinho, né? Que a sua crença comanda as suas vendas. E aí você precisa decidir quem você quer ser. O vendedor chato ou o vendedor profissional. Como que eu atinjo isso? Primeiro, ressignificando as crenças. E aí, como que ressignifica? Trazendo para o racional. Quando eu te perguntei, ele é chato, ele não sei o quê, eu trouxe para o racional. Aí você falou assim, nossa, tem como vender sem ser chato. Tem como vender sem ser insistente. Então, tem um caminho. Eu só talvez ainda não tenho esse caminho. Como que eu posso ter esse caminho? Que livro que eu posso estudar? Que vídeo que eu posso assistir? Que pessoas que podem me ensinar isso? Aí, se eu tenho uma mentalidade lá em cima de protagonista, quando você percebe que é isso que você pensa, seu próximo passo é como eu resolvo. Se você não tem a mentalidade, você trava no vitimismo. Ah, ele consegue porque ele nasceu com esse dom. Ah, ele consegue porque ele é muito mais influente e comunicativo. Eu sou introspectiva. Então, as vítimas, elas acham que o outro tem um dom divino de Deus, ele é favorito, ele é preferido e ele nasceu com a bunda virada para a lua. O protagonista entende que talvez ele tenha, assim, algum talento, algum dom, mas se ele não sentou a bunda para estudar, se ele não trabalhou as crenças, se ele não praticou, ele não fica bom. É. Então, assim, todo mundo pode aprender vendas. A diferença é que vai ter pessoas que vão aprender em um mês e vão ter pessoas que vão levar 2 anos. Depende do quê? Do quanto você está disposto a enfrentar as suas sombras, a enfrentar as suas incompetências e praticar. Faz sentido? Muito, muito, muito. Gente, eu era péssima, tá? Eu falo que meu primeiro ano empreendendo foi para eu errar. Não que eu não erre, ainda erro. Mas foi para eu errar muito em vendas. Mas muito. Eu era essa chata, eu era insistente, era pesado. Eu era assim, nossa, mas pensa, eu tenho até vergonha às vezes de olhar algumas conversas assim, eu falo, meu Deus do céu. Mas eu precisei errar. Eu precisei errar para aprender. Se eu não errasse hoje, eu não poderia estar ensinando isso. Às vezes a gente só precisa errar um pouquinho. É verdade. A gente tem que perder esse medo, né? Perder o medo e avançar, né? Isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta aí pra gente? Ou algum comentário, alguma coisa que quer agregar? Alguém quer entrar aqui na live para falar alguma coisa? E aí?
Vamos ver aqui. E aí que eu não tô vendo, não. Tá. Vou dar um tempinho aqui para ver se alguém fala mais alguma coisa. De vendas aqui, eu acho que você foi muito completa, né? Eu acho que você falou sobre tudo que eu tinha aqui, até anotado aqui algumas perguntas, algumas coisas, né? Os erros que as pessoas cometem, como não ser um vendedor chato, né? Eu acho que você falou muito sobre isso, eu achei que ficou bem claro. Se alguém tiver alguma dúvida, ó, a Carla vai participar aí. A Carla falou que E... vai. Eu tenho, vou enviar. E vamos ver aqui, quando aparecer para mim, tá? Legal. A gente falou de crença de venda, né? Claro que a partir daí a gente parte para técnica. Então, Aham. você precisa entender estratégias de captação, funil de vendas, etapas de vendas, né? Eu comentei que vendas é o processo, estratégia e atitude. A gente aqui trabalhou atitude, que é a crença, tá? Então, existem as técnicas, mas eu quis focar na crença, porque sem a crença trabalhada, técnica, estratégia, processo, não adianta. É. Ó, a Carla mandou uma pergunta. Enquanto o cliente não declinar a proposta, devo continuar o contato? Sim, total, total. Um dos maiores erros de vendas é não ofertar. Parece muito louco, né? Mas as pessoas às vezes até se conectam, prospectam, se relacionam, mas ficam com medo de ofertar, com medo de falar: olha, o que eu faço resolve isso daí que você está me falando. Vamos conversar um pouco sobre isso? As pessoas têm medo de chegar nisso. E mesmo que o cliente te diga não, não faz sentido para mim, não quero, você precisa continuar se relacionando com ele. Não só para vender, mas porque ele pode não comprar hoje. Pode ser, mas daqui a um mês, daqui a um ano, pode ser que ele compre de você. Eu tô com uma menina para entrar na comunidade que a gente está se relacionando desde o ano passado, ou do início do ano passado. E aí, né, passei para ela lá o que fazia sentido, não para ela não fazia sentido no ano passado. E aí, eu continuo a cada 2, 3 meses mando uma mensagem. E aí, como é que estão as coisas? Como é que você tá? E essa questão, tá precisando de alguma coisa? Eu me relaciono convidando para uma live. Olha, vou fazer uma live, participa. Isso vai trabalhar aquilo que a gente conversou. Eu vou fazer um workshop, um webinar gratuito, eu mando, olha, vou fazer um webinar, um workshop, participa. Você precisa ser presente na vida daquela pessoa, não perguntando, e aí, vai comprar ou não? Não é isso. Mas agregando para a vida dele, elevando a consciência. Quando o cliente não compra de você, é porque você ainda não, ou você não pegou o problema, que dói, você ainda não pegou o problema dele de fato, para resolver, ou ele entendeu que você não agrega, você não é a pessoa que vai resolver aquilo. Ele não entendeu que você vai resolver o problema da vida dele, né? Ou ele precisa elevar um pouco mais a consciência. Então, quando eu convido para uma live, eu elevo a consciência dele. Quando eu faço uma pergunta, eu elevo a consciência dele. Então, sim, continua se relacionando no objetivo de elevar a consciência dele para que ele esteja mais pronto para comprar. Aí, esse exemplo da menina que eu comentei, ela não estava pronta. Aí eu tenho um grupo gratuito de network, mandei um áudio para esse grupo falando de o quanto que a gente trabalha difícil ao invés de trabalhar inteligente. Aí ela me mandou, na mesma hora que eu mandei o áudio pro grupo, ela mandou mensagem: cara, eu me vi em tudo que você falou. Eu não quero mais isso. Eu vou entrar para a comunidade. Aí eu falei: legal, seja bem-vinda. Olha E que aí, legal. ou seja, se eu tivesse simplesmente, ela disse não, então não importa mais essa pessoa na minha vida. Gente, as pessoas, os dominantes, os que têm decisão rápida, compram na hora. Mas isso é 20% da população. A maioria precisa ter confiança em você. Que, vamos ser sinceras, ainda mais na internet, o que tem de gente falando que faz isso e que faz aquilo, todo mundo é mentor, todo mundo tem curso, todo mundo não sei o que lá. As pessoas estão cansadas disso, elas estão desconfiadas. Então, se você não agrega de verdade, se você não contribui, você não vende. Não só por isso, mas venda é consequência, né? Então, continua se relacionando com essa pessoa
agregando para ela, elevando a consciência, convidando ela para coisas que você faça, que pode ser que ela tome a decisão mais para frente. Uhum. Ótimo, ótimo, ótimo. Olha, a Geiciane Campos colocou aqui: quem não oferta, não vende. Preciso praticar mais isso também. E a Carla, embaixo, ela respondeu, né, o que você está falando aí, falou, sim, fico assim, aliviada, pois sempre mantenho o contato. Obrigada. Que bom, é isso. Muito bom, né? A Geiciane também colocou aqui: gratidão por todo o conteúdo entregue. Gente, hoje foi, assim, uma live de aprendizado total, né? Eu queria que você desse um conselho, né, para todas aquelas pessoas que estão travadas em crescer, seja na mentalidade, seja com vendas, né, que tudo está relacionado. Eu queria que você desse um conselho para essas pessoas. Tá. Meu primeiro conselho, vem para a comunidade. Mentira. Já fazendo aquele pitch, né? Faz o pitch. Também, né? Também. Mas, além disso, né? Além da comunidade, qual que é o primeiro conselho? É você trabalhar a sua mentalidade. Débora, como é que eu trabalho a minha mentalidade? A primeira coisa é você definir o que você quer para sua vida. Então, faz um exercício rápido, né? Como é que você gostaria de estar daqui a um ano? Como é que você gostaria de estar daqui a 3 anos? Como é que você gostaria de estar com 60 anos? Quando você tiver 60 anos. Então, começa definindo o que você quer para sua vida. Porque sem essa definição, não tem próximo passo. Você precisa saber o que você quer, né? Então, começa a pensar nos seus objetivos e começa a perceber que a sua vida é sua, responsabilidade sua. Não é culpa nem responsabilidade de ninguém, né? E quando eu falo trabalhar a mentalidade, é trabalhar a sua inteligência emocional. Começaria por aí, sabe? Definindo objetivos, entendendo que a responsabilidade é sua, né? Esse é o primeiro passo para mim. Não tem como a gente falar de fazer 15 mil, de fazer 1000, de fazer o que for, sem você ter essa mentalidade de autorresponsabilidade. Tá? Então, acho que esse seria o início. E é claro, né, quem fizer sentido a comunidade, a gente vai trabalhar tudo isso e muito mais, né? Mas não vou para a comunidade, pega no YouTube, começa a modelar pessoas que você fala assim, nossa, essa pessoa aqui tem um resultado que eu gostaria de ter. Começa a estar nessas ambiências, nesses grupos, nesses lugares, né? A gente não falou aqui de ambiência, só abrindo um parênteses aqui rapidinho, mas se a sua ambiência é de reclamação, de vitimismo, de tudo é problema, você vai ser mais uma repetindo. Se a sua ambiência é de solução, mais contribuição, propósito, Deus, você vai ser mais uma. Então, qual é a ambiência que você está vivendo? Né? Começa a participar dessas ambiências. A Carla, que tem o By Patroas, que é onde a gente se conheceu, que também é uma ambiência super legal, super acessível. Então, assim, começa a trabalhar isso. O que você quer em sua ambiência? Isso aí já vai te dar um boom, uma diferenciação absurda de 99% da população que está na roda de ratos. Infelizmente. E o nosso trabalho aqui é despertar essa galera para mais. O meu trabalho é esse, despertar cada vez mais pessoas que podem sim ter a vida que merecem, que podem sim ter liberdade de escolha, que podem sim ter qualidade de vida. Muito legal, muito legal. E assim, como mentora de negócios, qual foi o maior aprendizado que você teve até agora? Cara, o maior aprendizado é que é um orar e vigiar. É um orar e vigiar constante. Não é porque eu falo, ensino isso, que eu não preciso fazer isso, que eu não preciso cuidar da minha mentalidade, que eu não preciso cuidar da minha inteligência emocional. Acho que o maior aprendizado que eu tive é, se eu paro de cuidar disso, eu volto, eu caio, né? Se eu paro de estar em ambientes, eu volto. Se a minha conexão com Deus enfraquece por qualquer motivo, eu volto. Então, o tempo inteiro eu preciso estar olhando, percebendo. E por quê? Porque quando a gente bate um objetivo e chega num lugar, você comemora e olha para o próximo. E aí volta tudo. Voltam as crenças, voltam as incompetências, voltam os desafios. Então, se hoje
você acha que se fizer dinheiro vai resolver a sua vida, não vai. Você vai ter outras coisas para outros desafios. E então meu maior aprendizado é que eu preciso orar também, mas eu preciso olhar e vigiar o tempo inteiro e a missão precisa estar na frente. Se o meu ego toma conta, tudo é difícil, tudo é sobre mim. Eu tô buscando aplauso, eu tô buscando palco, eu tô buscando reconhecimento. Quando o meu ego toma conta, eu faço as coisas por reconhecimento, por palminha, sabe? Agora, quando eu boto a missão na frente, putz, aí eu tiro o ego. Aí fica mais fácil, fica mais leve. Então, eu diria que esses dois são os principais aprendizados aí pra mim. Olha, maravilhoso, gente. Muito bom. Que live foi essa? Olha, a Carla agradeceu aí por você ter citado aí o By Patroas. By Patroas é uma comunidade maravilhosa, onde a gente vai impulsionando uma outra, onde a gente vai crescendo, né? E é maravilhoso participar, porque não se trata de uma pessoa, mas se trata de cada um com a sua essência, né? Crescendo e avançando juntas. Maravilhoso, maravilhoso. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Olha, sou muito grata em ter vocês caminhando comigo, são demais. Um beijo, minha gatona, linda. Mais alguma coisa que você queira comentar? Não, acho que é isso. Sim. Acho que a gente eu me empolgo, né? Eu falo bastante. Não, mas nossa, maravilhoso. Eu tô aqui encantada, dá vontade de você ficar mais. Ai, que bom. Depois no privado. Depois a gente continua. Muito bom. Só agradecer, assim, é uma delícia. Eu adoro estar aqui conversando, falando sobre isso, sabe? Vendo que tá de alguma forma impactando. Então, fico muito feliz, né? Quem quiser se conectar mais, conversar mais, fica à vontade, me chama, vamos trocar, vamos conversar, né? Acho que é sobre isso. Quando a gente vai impactando, agregando, eu falo assim que Deus é muito coerente. Então, quanto mais a gente vai impactando e doando assim de forma coletiva, Deus vai equilibrando isso. Então, do nada surge cliente, do nada surge uma coisa boa, uma notícia boa. Por quê? Porque você está fazendo bem. Então, que a gente possa ter mais momentos assim, né? É isso que eu quero promover, mais momentos assim. Então, obrigada por essa oportunidade, uma delícia estar aqui falando. E um beijo. Obrigada você, obrigada a todas as pessoas aí que acompanharam a gente nessa live, né, que esteve aqui interagindo com a gente. Muito obrigada. Obrigada a você por disponibilizar seu tempo e trazer tanto ensinamento para as nossas vidas. Olha, eu tô aqui, ó, eu anotei desse lado, anotei desse. Gente, eu tomei nota de tudo. Se você for inteligente, você tem que ter um papel e uma caneta para você anotar. É verdade. Anotar. Só escutar, entra aqui e sai por aqui. Então você tem que anotar, né? Então é muito bom poder ouvir e aprender cada vez mais e alimentar isso dentro de nós, né? Igual você falou, se você não cuida, se você não alimenta, você volta de novo, cai de novo, volta a escada, né? Exato. Legal. E é isso. Obrigada. Vou deixar a live gravada para as pessoas que queiram assistir depois, enviar para mais alguém, tá bom? Tchau. E a gente vai se falando aqui. Pode colocar aqui, gente. Volta! Volta, Débora, porque a gente quer mais. Ah, que bom. Muito bom. Então, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijinho. Até mais. Obrigado, gente. Beijo.